Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas, gratuitas para você. Quero falar que eu tenho 4 endereços telemáticos. Temos o YouTube, o blog, o Instagram e Facebook. Você pode digitar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 e vai aos meus endereços, ok? Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Vamos lá, edição de quarta-feira, meio de semana, 13 de março de 2024 do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 10, é nova. Estão se passando 73 dias do ano, faltando 293 dias para terminar 2024, este ano bissexto. Um dia a mais, né? Ano bissexto, um dia a mais que já foi em fevereiro. É o tempo da quaresma para penitência e conversão, até o dia 28 de março. É um tempo de jejum, esmola e oração, caridade para o católico. É um tempo em que se enfatizam mais essas ações. Alguns santos de devoção, temos alguns santos, deixa eu ver aqui alguns: Santa Cristina, Santa Modesta, São Rodrigo e Santa Eufrásia. É dia do conservacionismo, a defesa do uso e conservação de recursos naturais. Dia Nacional da Luta contra a endometriose, uma doença ginecológica. Agora eu quero falar para vocês de espiritualidade. Não podemos perder a nossa espiritualidade. Tem via sacra em Colatina toda sexta-feira na Igreja Mãe da Diocese, a Catedral, às 15 horas, hein? A programação da Semana Santa, em forma impressa, já está sendo distribuída. Olha aqui a programação da Semana Santa da Paróquia Central. Começa em 23 de março e prosseguirá até o Domingo de Ramos, 31 de março, Domingo da Ressurreição, Domingo da Páscoa. A oitava da Páscoa será de 31 de março a 7 de abril. Então, procure verificar aí na secretaria paroquial para você participar com mais fervor, com mais afinco. Vamos agora à missa, a missa programada para... hoje não tem missa, é celebração da palavra, tá? Nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, haverá às 19 horas, celebração da palavra na Catedral Sagrado Coração de Jesus, segundo o site da igreja. A celebração será presidida pelo diácono permanente Amaury Braz Caser. Também às 19 horas, haverá celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Igreja da Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Então, na Catedral, celebração da palavra, e no bairro Vista da Serra, missa. Ok? Participe! Vamos lá, tem mais informação em notícias agora, notícias gerais. Antes de falar notícias gerais, deixa eu falar sobre cotações, porque as cotações dos produtos são importantes. O produto agrícola principal do Espírito Santo é o café. Todo mundo que mora no Espírito Santo sabe disso. Já sabe que o café movimenta a nossa economia. É um fator de desenvolvimento do Estado. Então vamos lá. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, o preço no atacado, produto em grão, saca de 60 quilos. No fechamento dos negócios, dia 11 de março. O Arábica Bebida Dura, R$ 967. Arábica Bebida Rio, 859. Conilon Bica Corrida tipo 78, 836. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,06% a R$ 4,97. E a Bolsa de Valores paulista teve baixa de 0,75% a 126.123
pontos. Agora eu quero falar para você que o site do Senado tem uma consulta sobre a anistia aos participantes do 8 de janeiro de 2023. O site do Senado abriu uma consulta pública para saber do apoio dos brasileiros ao projeto de lei número 5.064, que concede anistia para os envolvidos com os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Os cidadãos podem entrar no portal do Senado para apoiar a propositura do senador general Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Olha, agora vamos falar sobre chuvas. Que chuvarada aconteceu na região noroeste do Espírito Santo na segunda-feira à tarde, gente. Olha só. É picardia, né? Picardia, a pessoa ter que suportar assim uma chuva com muitos milímetros, né? Quando vem poucos milímetros, tudo bem. Mas quando vem muitos, há uma preocupação, porque causa danos. A preocupação é de todos. Por mais que a gente respeite a natureza, respeite o que Deus manda para todos nós, as pessoas ficam temerosas, principalmente quem tem, por exemplo, um imóvel mais fragilizado. Vamos à informação então. Chuvas de verão causam alagamentos no Espírito Santo. Chuvas intensas caíram sobre alguns municípios espírito-santenses em 11 de março de 2024, na segunda-feira, causando alagamentos de vias públicas e danos em imóveis. Isso foi durante o período vespertino. Em Colatina, principal cidade da região noroeste capixaba, a rua principal do bairro Carlos Germano Naumann ficou alagada com a forte precipitação pluvial de verão. Em São Gabriel da Palha foram 50 milímetros de água em meia hora. Itarana também recebeu a mesma quantidade de chuva e as enxurradas invadiram casas, provocando a perda de mobiliário. Olha, várias cidades atingidas tiveram problemas em imóveis, casas, estabelecimentos comerciais, porque a chuva foi muito intensa. Em meia hora, uma hora, em Colatina foi mais de uma hora de chuva. Podem fazer os levantamentos, vocês que estiverem curiosos, que vão encontrar problemas causados pela forte chuva. Calor mais forte até sexta-feira. Olha essa notícia. Um evento climático acontece nesta semana. Até a sexta-feira, dia 15 de março de 2024, quando em algumas cidades a temperatura pode ficar entre 3 e 5 graus acima da média. A denominada terceira onda de calor de 2024 no Brasil começou em 11 de março de 2024, na segunda-feira. As ocorrências podem ser registradas na região oeste do sul do Brasil, sudoeste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. O Rio de Janeiro e o Mato Grosso também podem ser atingidos. Fala-se até que o Espírito Santo poderá ser atingido por esse evento climático, hein? Puxa vida, se vir mais calor aqui em Colatina, não tá fácil, hein? Já está um tempo calorento. Imagine com mais calor, mas seja o que Deus quiser. Mulher morta a facadas em Vila Velha, no Espírito Santo. Na noite de 10 de março de 2024, último domingo, uma mulher de 21 anos foi morta por um homem no bairro Riviera da Barra, no município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O assassinato aconteceu no meio da rua, com a utilização de uma arma branca, uma faca. No dia seguinte, o autor do crime foi preso. A Polícia Civil informou que está investigando o caso por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher, a DHPM. Homem encontrado morto com requintes de violência na Serra, olha aí, gente, município capixaba da Grande Vitória. Uma mulher num município, um homem no outro. O corpo de um homem foi encontrado em 11 de março de 2024
segunda-feira, em terreno baldio, no bairro São Diogo, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. A vítima teria sido morta com alto grau de crueldade no período vespertino. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, enquanto o cadáver foi encaminhado para o Departamento Médico Legal, o DML de Vitória, a capital espírito-santense. Boi em disparada na pista em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo. No último fim de semana, um boi que era levado para participar de uma festa anual se descontrolou no município de Nova Venécia, no norte e noroeste do Espírito Santo. O animal saiu correndo em disparada, causando confusão na rua e em calçadas onde estavam os venezianos que participavam do evento. Muitos se assustaram, mas tempos depois o bovino foi capturado. Políticos de direita vão aos Estados Unidos denunciar abusos no Brasil. Olha essa notícia que chama atenção e repercute muito em várias mídias. Perseguições contra o espectro político da direita no Brasil. Viajaram para Washington, a capital norte-americana, 19 políticos brasileiros, entre eles os senadores Eduardo Bolsonaro e Magno Malta, além do conhecido jornalista Paulo Figueiredo, que já mora lá, a fim de denunciar a crise na democracia brasileira. Eles querem alertar o parlamento, o governo e a imprensa dos Estados Unidos sobre a crise na liberdade de imprensa e as prisões pelos atos de 8 de janeiro de 2023 no território tupiniquim. Um deputado do Partido Democrata, que é do espectro da esquerda política dos Estados Unidos, ligado ao presidente Joe Biden, obstruiu a fala dos brasileiros no Congresso, no parlamento. Gente, olha como a esquerda faz até mesmo nos Estados Unidos. Mesmo assim, o grupo brasileiro viajou a fim de ser ouvido por outros deputados e também para falar à imprensa sobre as perseguições sofridas pelos conservadores, os representantes da direita política no Brasil. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog e vai poder pesquisar. São mais de 9.700 vídeos no YouTube, hein, para você pesquisar com responsabilidade. Tem muito texto também no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa interação. Notas internacionais. Direita vence eleição legislativa em Portugal. A coligação de centro-direita, liderada pelo Partido Social Democrata, PSD, ganhou por pequena margem de diferença as eleições para o Parlamento de Portugal, pleito realizado em 10 de março de 2024, no último domingo. O Partido Socialista, que estava no governo há 8 anos, perdeu a maioria, ficando em segundo lugar. Já o Partido Chega, do espectro político da direita, elegeu a terceira maior bancada, passando de 12 para 48 parlamentares. Analistas comentam que o líder da Ação Democrática, a coligação da direita, Luiz Montenegro, poderá ser o primeiro-ministro, que vai depender de negociações entre os partidos. Na faixa de Gaza, no Oriente Médio, onde encontra-se a Autoridade Nacional Palestina, começou o Ramadã, que é o chamado mês sagrado do islamismo, a religião da maioria dos moradores, sem perspectiva de trégua nos confrontos bélicos entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A batalha começou quando o Hamas, em outubro de 2023, invadiu o território israelense e cometeu todo tipo de atrocidade, como estupros, assassinatos, sequestros, entre outros atos hediondos.
Agora, Israel tem que se defender, né? É até uma premissa para a própria vida de um cidadão, se defender, né? Legítima defesa. Olha, agora vamos falar de Colatina. Colatina foi noticiado que no sábado, dia 23 de março, haverá uma caminhada penitencial, saindo deixa eu ver aqui, no início da manhã, da Praça Frei José, em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, rumo à futura comunidade Santa Rita de Cássia. Os fiéis estão sendo convidados a levar água e colocar um traje confortável a fim de participar desse, né, trajeto aí até o bairro novo da nova comunidade católica. Participe! Amigos e amigas, estou no endereço telemático @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Você vai ao YouTube, 9.700 vídeos para você usar com responsabilidade. Tem o blog, Facebook e Instagram. Notas da Polícia Civil do Espírito Santo. Vamos à informação da Segurança Pública. Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, identifica a dupla que praticava roubo com faca em transporte coletivo e prende suspeito. As prisões e operações em andamento visam proporcionar maior tranquilidade à população espírito-santense. Com essas ações, houve uma redução de 28% de roubo em transporte coletivo em relação ao ano de 2023, segundo informa o endereço eletrônico da PCES. Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, DECOM, realiza a operação conjunta de combate ao comércio clandestino de pneus reformulados. No total foram apreendidos 12 maquinários, 536 pneus e borrachas para a reforma desses equipamentos. Polícia prende homem suspeito de abusar de criança de 5 anos em Linhares, no norte do Espírito Santo. De acordo com a investigação, a criança frequentava a casa do suspeito e tinha relação de parentesco com ele. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Suspeito de estupro é preso em flagrante em Linhares, no norte do Espírito Santo. A vítima estava em casa quando o suspeito invadiu a residência e cometeu o crime. Polícia Civil prende homem suspeito de engravidar a enteada em Presidente Kennedy, no interior espírito-santense. Outro crime relacionado à sexualidade. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na zona rural do município interiorano. Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Vila Velha, prende homem e apreende adolescente por tentativa de homicídio no bairro Cobilândia. De acordo com a investigação, o crime ocorreu devido à disputa do controle do tráfico de drogas naquela região. Operação conjunta resulta na detenção de 3 suspeitos e a apreensão de armas e munições. Durante a ação foram apreendidas armas, munições, dinheiro, rádios, comunicadores e balança de precisão. Isso aconteceu em território capixaba, segundo informa a Polícia Civil. Você que me segue, um grande abraço. Olha, é mais fácil você conseguir chegar aos meus endereços telemáticos, digitando aí no campo de busca, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.600 vídeos para você pesquisar com responsabilidade. Vai ao blog, tem muito texto também que eu escrevo, já que eu sou licenciado no curso de magistério, né, curso de letras da faculdade FAFIC, e sou repórter há mais de 40 anos, então tem texto pra caramba.
Eu só advirto que vocês devem usar com responsabilidade, pesquisando, observando realmente se está tudo certo, tá? Colocando a fonte, para não ter problema, ok? Então, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vai ao Facebook, Instagram, blog, YouTube, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Resultados do futebol, vamos falar de futebol, futebol aí na fase final no Rio, São Paulo, Vasco e Nova Iguaçu empatam. Pelo Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Nova Iguaçu empataram em 1-1. Em 10 de março de 2024, domingo, o SBT de Silvio Santos transmitiu a partida para algumas regiões, enquanto em outras era apresentado o programa Silvio Santos com o quadro Show de Calouros, liderado por Patrícia Abravanel. Parabéns! Voltou o quadro Show de Calouros, que nunca deveria ter acabado, né? Inventaram lá um quadro Estrelas que Brilham, não pegou não. É Show de Calouros mesmo que é. O quadro original que fez mais sucesso, né? Parabéns a Patrícia, a filha número 4 do nosso colega de rádio, Silvio Santos, o nonagenário Silvio Santos, em quem eu me espelhei para a minha vida de radialista. Agora vamos lá. Foi o jogo do empate, Vasco e Nova Iguaçu, foi o primeiro jogo de ida. O primeiro jogo de ida das semifinais da competição no Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense. No segundo confronto, o Vasco vai precisar de vencer para se classificar, enquanto o Nova Iguaçu terá a vantagem do empate. Teve jogo também da Estrela Solitária, o Botafogo. O Botafogo derrotou o Sampaio Corrêa por 2-1 e ficou em vantagem na semifinal da Taça Rio. Foi em 10 de março de 2024, em Bacaxá, distrito do município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Os dois clubes voltarão a se enfrentar no domingo 17 de março de 2024, no estádio Newton Santos, às 18h30. O time da Estrela Solitária poderá perder por um gol de diferença, que ainda assim avançará. Rubro-Negro vence tricolor. O Flamengo derrotou o Fluminense por 2-0 no dia 9 de março de 2024 pela semifinal do Campeonato Carioca, jogo de ida. A próxima partida será dia 16 de março de 2024, sábado às 21 horas, novamente no Maracanã, com vantagem para o rubro-negro. Agora o Campeonato Paulista de Futebol Masculino Profissional. No Campeonato Paulista de Futebol Profissional Masculino, o São Paulo venceu o Ituano por 3-2 em 10 de março de 2024. 3-2 para os São Paulinos. Corinthians e Água Santa ficaram no 0-0. O Santo André venceu a Ponte Preta por 1-0. O São Bernardo fez 2-0 no Mirassol, mesmo placar com que o Novo Horizontino derrotou a Portuguesa. O Guarani fez 1-0 em cima do Bragantino. O Palmeiras derrotou o Botafogo de São Paulo por 1-0 em 9 de março de 2024. E no mesmo dia, o Santos venceu a Inter de Limeira por 3-2. Após os jogos de domingo, São Paulo, Novo Horizontino e Ponte Preta garantiram-se na fase decisiva do Paulistão 2024. Olha, estes serão os embates do próximo fim de semana. Santos, primeiro do grupo A, versus Portuguesa, segundo colocado no grupo A. Palmeiras, primeiro do grupo B, contra Ponte Preta, segundo do grupo B. Red Bull Bragantino, primeiro do grupo C, versus Inter de Limeira, segundo do grupo C. E São Paulo Futebol Clube, primeiro colocado do grupo D, versus Novo Horizontino, segundo colocado do grupo D. Boa disputa para vocês. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao meu YouTube, onde tem mais de 9.600 vídeos gratuitos para você pesquisar. Vai ao blog, tem muito texto, eu sou formado em letras,
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, e sou repórter também, então gosto de escrever. Eu coloco os textos para vocês, meus seguidores, utilizarem à vontade, mas com responsabilidade, ok? Vai lá no blog, vai lá no... Tem o Instagram também, que eu coloco menos coisas, e o Facebook. Pesquise, meu canal tem espiritualidade, de vez em quando eu canto também, mas é amadoristicamente. Tem notícias diversas, tem humorismo. É uma variedade de notícias, de informações. Agora vamos falar sobre a quaresma, ler salmos na quaresma. Você já procurou ver na Bíblia as páginas que contêm os salmos? Olha, para o tempo da quaresma, o titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, Padre José Valdeci Romão, recomenda ler a cada dia um salmo, ou mesmo os 150 salmos durante todo o período. Todos os dias, exceto domingo, o católico deve tirar algo também da sua refeição, como parte desse tempo de jejum da quaresma. A quaresma é tempo de jejum, oração e esmola, que é a caridade. Então é só tirar uma parte. O jejum é tirar alguma coisa que você gosta da comida. A cada dia você tira uma coisa, num dia você tira outra, ou corta uma refeição. Um dia você deixa de tomar o café da manhã, no outro você deixa de jantar. É uma espécie, né, de mortificação do corpo. Oração, então, jejum e esmola. Outra orientação é deixar de ver programas de televisão nocivos ao corpo e à alma. Essas novelas indecentes, impuras, novelas que não trazem nenhuma alegria para você, espiritual, nenhuma alegria física. Até pode trazer uma alegria física passageira, mas não permanente. Então sai fora essas novelas, né, que são anticristãs. Os valores são anticristãs e imorais. Sai fora, ok? É uma recomendação aqui. Isso é nocivo para a vida das pessoas, né? Tem que combater também o vício dominante da vida de cada um. Às vezes até a novela vira um vício. Aquele canal que você liga sempre nele vira um vício. Sai fora. A confissão sacramental é necessária para a reconciliação com Deus. Quem não pode confessar por algum motivo, talvez o preceito da igreja impede, né? A doutrina da igreja impede. Então quem não pode confessar deve procurar o sacerdote para receber a direção espiritual. Olha, e tem via sacra na quaresma. No tempo da quaresma realiza-se a via sacra na Catedral de Colatina, toda sexta-feira às 15 horas. E tem também o terço da família, toda quinta-feira às 18 horas e 10 minutos, é rezado o terço da família na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Participe! Vamos defender a família. Eu gosto muito da minha família. Parabéns às famílias que participam. Minha saudação a você que acompanha o endereço eletrônico, @PauloRobertoMaciel7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Estamos aí com o YouTube, Instagram, blog, Facebook. Notícias gratuitas para você. Luiz da Silva é declarado persona non grata em Israel. Há pedido de impeachment no Brasil contra o petista também. E ingresso de ação na PGR por declaração antissemita. Ora, o governo de Israel, liderado pelo presidente Benjamin Netanyahu, declarou o chefe da nova era da gestão petista do Palácio do Planalto no Brasil, o político esquerdista brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, persona non grata na Terra Santa. O ato foi tornado público em 19 de fevereiro de 2024. A medida foi necessária após o chefe do executivo brasileiro declarar
em mais uma de suas viagens ao exterior, que as ações militares israelenses na faixa de Gaza para se defender do grupo Hamas são comparadas ao massacre dos judeus no regime nazista de Adolf Hitler na década de 1940. Meu Deus do céu, que comparação infeliz, hein? E o pior é que ele foi defendido, o da Silva foi defendido por correligionários ideológicos da esquerda radical. Com isso, o petista não pode entrar em território israelense. Adjetivos contra o petista, como ignorante, foram publicados na imprensa. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, criticou a gestão petista marxista por posturas desequilibradas a respeito do conflito no Oriente Médio. Israel foi atacado pelo grupo terrorista Hamas, com barbaridades sendo executadas por esse grupo extremista. Então Israel tem o direito de se defender. Houve, inclusive, reprimenda do governo israelense ao embaixador brasileiro no país judeu. O embaixador foi levado ao local que lembra o Holocausto. Deputados brasileiros, à luz de artigos da Constituição brasileira que tratam da beligerância com outros países e também preconceito, protocolaram pedido de impeachment contra o político petista na Câmara Federal. O número de parlamentares que aderiram ao pedido de abertura de processo passa de 100. Um partido ingressou na Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Luiz da Silva por crime de racismo. Enquanto isso, a gestão federal envia ajuda à região dos extremistas do Hamas, além de ajuda a líderes comunistas de Cuba. A crise diplomática entre Brasil e Israel está sendo discutida em vários setores no Brasil. É difícil defender fala como essa de Luiz Inácio da Silva. Muito difícil. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba o horário de missa, o horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Paraclara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Ah, tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas
tem no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507-2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa, né? São vagas disponíveis nas firmas da região, vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, vamos a atualidades. São informações e reflexões que eu passo para você nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, que tem mais de 9.600 vídeos, vai ao blog, Instagram, Facebook. Inscreva-se, dê um like e compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. São informações gratuitas, catequese com salvação eterna, igreja, reino de Deus, reflexão sobre a mão forte de Deus. Vamos lá então, mão forte de Deus sobre a hipocrisia. Atenção, você que é hipócrita e sabe que é hipócrita e continua sendo, a mão de Deus vai pesar forte sobre os ditadores, os hipócritas, chamados por Jesus de sepulcros caiados, bonitinhos por fora, mas podres por dentro. São lobos travestidos de ovelhas. O ódio evidente dessa gente receberá o justo castigo de Deus. O Deus Altíssimo é o justo juiz. É o El Shaddai, Senhor dos exércitos. Cuidado com a sua hipocrisia. Saia disso. Vamos falar sobre Quaresma. Você já soube dessa informação da Quaresma? Você que não é católico? O católico sabe, mas quem não é católico? O jejum da Quaresma é para vencer o pecado, é para fortalecer o espírito na luta contra as paixões desordenadas, paixões desalinhadas, desregradas, que lutam dentro de cada ser humano. São paixões que só nos levam para o buraco. Tem a soberba, que é muito evidente no mundo hoje, tem muitas pessoas soberbas, ganância, luxúria, a gula,
avareza, ira, ódio, inveja, maledicência, egoísmo. Gente, quanta gente egoísta. O jejum ou mortificação eficazes devem ser aqueles adequados ao pecado de cada fiel. Cada um tem seu pecado. O jejum é cortar, com a graça de Deus, tudo aquilo que faz mal à pessoa. O que é impossível à natureza é possível pela graça de Deus, diz Santo Agostinho, doutor da Igreja. Agora, olha essa informação. Um padre da Igreja Católica Apostólica Romana disse que o tempo da Quaresma é tempo de conversão. Depois de ser batizado, é uma leitura do tempo da Quaresma, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. O que é o deserto? É um lugar de acalanto, é lugar de refazer as forças, mas é também lugar de tentações e provações. Jesus ficou 40 dias no deserto e ali foi tentado por Satanás. Jesus, Elias, Noé, entre outros líderes bíblicos, tiveram experiências com Deus em 40 dias ou até 40 anos. O paraíso foi perdido com o pecado original, mas Jesus, no deserto, vivia com animais, sendo servido pelos anjos, a fim de restabelecer a harmonia do paraíso, para que Deus seja tudo em todos. Então, Jesus veio para restabelecer a harmonia do paraíso. Numa das leituras da Quaresma, Deus faz uma aliança com a humanidade, prometendo guardar o seu arco, colocá-lo nas nuvens, ou seja, não enviará mais o dilúvio, ficará desarmado para estabelecer o reino dos céus. Jejum, orações e obras de caridade são os atos da Quaresma para combater o demônio. Olha, igreja é reino de Deus e não do homem, você sabia? Em comentários sobre a liturgia da palavra, Marcos capítulo 8, versículos do 1º ao 10º, o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino se mostrou preocupado com sacerdotes ligados à teologia da libertação, a famigerada TL, que querem colocar Jesus apenas como homem, não como Deus, escondendo, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, tratando-o como partilha. Querem transformar o reino de Deus em reino do homem, criticou o escritor e professor. O próprio Papa João Paulo I, em seus 33 dias de pontificado, já disse que o reino de Deus não se confunde com o reino dos homens. A teologia da libertação quer transformar a igreja numa ONG, segundo Felipe Aquino, cuidando somente dos interesses e direitos sociais, políticos e econômicos. Minha nossa. Ele lembra que Jesus disse que o homem tem mais fome da palavra do que de pão. Em sua opinião, até mesmo muitos bons padres foram contaminados pela teologia da libertação. E o parágrafo 1335 do Catecismo da Igreja Católica afirma que a multiplicação dos pães foi uma prefiguração da Eucaristia. Em uma, como na outra, Jesus profere a bênção, parte o pão e o distribui aos discípulos. Não se pode esvaziar o cristianismo, pois se a igreja deixar de ser instituição espiritual que leva à salvação do céu, ela acabará. Na Igreja Católica Apostólica Romana, muita caridade é feita. Aliás, a igreja é a instituição que mais caridade fez e faz, mas ela veio para curar a alma. O principal motivo da sua existência é curar a alma. Várias entidades já procuram salvar o corpo, mas apenas a igreja salva a alma. Jesus, na multiplicação dos pães, mostra sua divindade e premia a perseverança
dos que estavam há 3 dias ouvindo a sua doutrinação. Somente depois da palavra transmitida é que ele fez o milagre alimentando o povo. Jesus é o nosso sumo e eterno sacerdote. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor Felipe Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Quando pedimos algo, a que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, um dia ele voltará. Esteja pronto. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.